Este programa tem o apoio Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Descubra os sabores e as cores de uma autêntica tradição. Pastelaria Sol Doce. Todo tipo de pastelaria para as mais diversas ocasiões e festas. Fabrico próprio. A nossa qualidade faz das nossas casas uma referência no Nordeste Transmontano. Além da pastelaria, temos uma loja com produtos regionais ao seu dispor. Visite-nos, Rua Abade Bassal, em Macedo Cavaleiros. Pastelaria Sol Doce, para gente de bom gosto. Com o Eduardo Lourdes Pires e João Nuno, todas as últimas quintas-feiras de cada mês, às 21 horas. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite e muito bem-vindos. Episódio número 15 do programa Motores, a nossa paixão, aqui na Onda Livre TV e na Rádio Onda Livre. Sejam, pois, muito bem-vindos a esta emissão, onde vamos falar das turborrotundas e da história do Mini, esse carro fantástico que moveu paixões por todo o mundo. Comigo estão os dois comentadores habituais deste programa, o João Nuno Pires e o João Almeida. Muito boa noite aos dois, muito bem-vindos, como sempre. E temos um convidado especial, o Guilherme Moreno, que é aluno de mecânica e é um rapaz jovem que está muito metido nestas questões da mecânica e que tudo indica que será um excelente profissional na área da mecânica. Não é assim, Guilherme? Eu acho que sim. E tem aqui um professor que... João Nuno. Acho que sim. Poderá ter algum futuro na área da mecânica. Vai sim, lá, não é? mas que não seja na mecânica das bicicletas. Já não é mau, já é mecânica. Já não é mau. Já não E é hoje em mau. dia uma bicicleta boa custa balúrdios, não é? E a manutenção das mesmas deve ser caríssima, não é? Exato. Eu pedi para não falarmos de bicicletas, está bem? Ok. Pois, meus amigos, o que são as turborrotundas, como funcionam, porque é que aparecem, porque é que vão aparecer em Portugal? Vem sobretudo para tentar facilitar a vida dos condutores, evitar que sejam autuados. Até porque os números são marcantes. Desde a última revisão do Código da Estrada, houve mais de 3.000 autos levantados de automobilistas pela deficiente passagem das rotundas. É muita coisa, seguramente que sim. Nós temos aqui algumas fotos para vos mostrar do que é uma turborrotunda. E depois vamos passar também um pequenino vídeo que é exemplificativo de como se devem passar estas mesmas ditas turborrotundas. João Almeida, boa noite, mais uma vez. Boa noite, Eduardo. Estas turborrotundas vêm facilitar a vida, sobretudo aos ligeiros, Exatamente. não é? Mas há aqui também uma condicionante, que é provavelmente uma ausência ou uma lacuna na legislação. Queres explicar, João? É quando elas existirem, sim. E começando logo pela placa central. Como podemos ver, a placa central deixa de ser circular. Portanto, são dois semicírculos que não estão homogeneamente encaixados. E a definição de rotunda é precisamente isso. É um cruzamento, um entroncamento, praça, que contenha uma placa circular, onde o trânsito se faça no sentido giratório obrigatório e terá que estar sinalizada como tal. Estas turborrotundas a virem a existir em Portugal, eu acredito que só existam nas grandes cidades, onde haja um fluxo de trânsito bastante grande, porque se repararem, todas as vias que dão acesso à turborrotunda têm no mínimo duas filas de trânsito. Ora, nós, por exemplo, em Macedo Cavaleiros, poucas situações temos desta natureza, o que quer dizer que não funciona em qualquer rotunda. Depois, e a legislação atual, quando o Eduardo disse que 3.000 e poucos autos foram levantados, porque não estão polícia em cada rotunda. Porque se estivesse,
superaria as 300 mil ou até os 3 milhões. Porque, infelizmente, ainda hoje, com tanta informação que tem passado sobre a circulação em rotundas, ainda hoje ninguém, ou quase ninguém, faz as rotundas como a legislação o obriga. E também não sinalizam as intenções de mudança de direção quando entramos e quando saímos. E nós vimos isso no nosso dia-a-dia, na estrada, não é preciso estarmos a ficar parados numa rotunda, basta circular um bocadinho dentro de uma cidade e vemos que ninguém consegue fazer as rotundas como deve ser. Depois temos aqui outra particularidade muito grande, que é, a lei diz, e nós vamos dividir o trânsito em rotundas em duas partes, que para sairmos na primeira saída temos de abordar a rotunda pelo nosso lado direito, o mais à direita possível, entramos com o sinal indicativo de mudança de direção ligado do lado direito e o mais à direita possível circulamos na rotunda e saímos na primeira saída. Pronto, tudo bem. Se não for a primeira saída que vamos abordar, então vamos ter que entrar para dentro da rotunda, como as turbo-rotundas querem implementar, e saímos depois para a via de trânsito mais à direita, imediatamente antes da saída que temos de tomar. Coisa que as turbo-rotundas não vão permitir. Não vão permitir porque quer saiamos na segunda ou na terceira, já vamos estar encostados à direita. Mas temos aqui a grande exceção dos ciclistas e dos veículos pesados que podem, atenção, não têm que o fazer, podem fazer a rotunda toda por fora, por uma questão de dimensões ou por uma questão de lentidão, no caso dos ciclistas, ou veículos de tração animal. Se olharmos para a imagem, Eduardo, se nós estivermos na fila da direita a conduzir um pesado e quisermos sair na terceira saída, é impossível. Exato. Impossível. Portanto, vamos ter que entrar com um pesado para a fila de trânsito de dentro da rotunda, o que não é nada aconselhável. Portanto, isto vai melhorar o fluxo de trânsito nas rotundas, sim senhor, mas para veículos ligeiros e motociclos. Depois, se isto for implementado em Portugal, vamos carecer de legislação apropriada para este tipo de... Eu nem sei se lhe posso chamar rotunda, mas o facto é que ela está sinalizada com um sinal de sentido giratório obrigatório, o sinal de rotunda. Mas não temos lá a tal placa circular no meio. Portanto, isto poderá ser eventualmente muito bom para escoar o fluxo de trânsito, poderá ser eventualmente muito bom também para fazer com que os condutores acedam à fila de trânsito do meio, deixando assim a de fora, a do lado direito, para quem quer sair na primeira saída, mas vamos carecer de legislação aqui e depois não sei se lhe podemos chamar para já rotunda. Outra coisa, mas é curioso, é que a própria GNR reconhece que as rotundas não estão bem feitas, porque não têm todas, eu cito o Sr. Major Paulo Gomes, não têm todas a mesma configuração e isso contribui para que existam mais transgressões. Muitas mesmo. Se eles reconhecem isto, porque é que estão a puxar do papel e do lápis? Porque a lei é taxativa e eles têm que a cumprir. Também, eu sei que sim, mas... Enfim, eu não Nós temos muitas autoridades que até discordam com certas e determinadas legislações, mas têm que as cumprir. É verdade. Se fosse da própria vontade do agente, provavelmente não o fariam. Estão a obedecer a ordens, vão ter que o fazer. É que a própria Prevenção Rodoviária Portuguesa também tem opinião coincidente nesta matéria. Sim, mas é que as rotundas, Eduardo, foi sempre uma grande lacuna no Código da Estrada. Sempre. E só em 2012 é que se especificou o trânsito em rotundas. Até aí, e eu já disse isso em edições anteriores, por exemplo, as escolas de condução chegaram ao cúmulo de preparar os alunos de uma forma a transitarem em rotundas se fossem fazer exame ao estatal, ao IMT, e se fossem para o privado, prepará-los de uma outra forma. Porque os examinadores exigiam duas formas diferentes de fazer rotundas. E isto era caricato, mas ao mesmo tempo era preocupante, porque era assim. Então, um aluno que fizesse exame no local A fazia de uma maneira, no local B fazia de outra. Então, e depois de ter o título de condução, estar devidamente e legalmente habilitado a conduzir, era opcional? Pergunto eu, não é?
Portanto, em 2012 deu-se o boom da legislação do Código Estradal contemplar o trânsito em rotundas como deve ser ao milímetro e agora, passados 6 anos, nasce uma espécie de pseudo-rotunda, permitam-me a expressão, que não está legislada e que vamos andar outros tantos anos a tentar perceber como é que isto se vai fazer. Eu penso que, nesta imagem, eu penso que se um polícia estiver perto desta rotunda, quando ela for implementada em Portugal, aquele traço contínuo que separa as duas filas de trânsito, está bem que é uma contraordenação grave porque não separa sentidos de trânsito, o pisar ou transpô-lo, mas vai ganhar ali o dia, salvo seja. Claro. Porque as pessoas vão se baralhar, vão entrar mal e depois para sair vão ter que pisar. Vamos ter que ter um período grande de adaptação, não é? Grande. Seguramente. Temos outra situação que é escandalosa. É escandalosa. E olhamos para a imagem. Repare, vamos colocar aqui precisamente ao pé desta passagem de ciclistas. Temos aqui no nosso canto inferior esquerdo. Se um automobilista quiser sair na segunda saída, que é a que está em frente, exato, e se colocar, porque é opcional e pode fazê-lo, vamos ver já no vídeo que temos para ver a seguir, se colocar na fila de trânsito da esquerda, entra para dentro da rotunda, podendo eventualmente sair na segunda saída, mas repara onde? Não o mais à direita possível, como o Código da Estrada exige, mas sim o mais à esquerda possível da fila de trânsito. Exato. Quer dizer, então, que para sairmos da rotunda vamos sair pelo lado esquerdo, o que é contra a legislação em vigor. Portanto, está fora de questão. E deixe-me dizer só uma coisa. Vamos imaginar, não esta turborrotunda, mas uma rotunda normal. E há pessoas que às vezes não entendem o que é uma rotunda e aqui podemos exemplificá-lo. Nós temos um cruzamento que no meio desse cruzamento temos uma placa central. A rotunda não faz parte da via, é uma via separada. Portanto, nós quando entramos na rotunda, perdemos a prioridade porque entramos numa outra via que não é aquela onde estamos a circular. Quando saímos dessa via para outra mais à direita, vamos pensar numa autoestrada. Nós vamos numa autoestrada, tem 2 filas de trânsito. Se quisermos sair na próxima saída à direita, ficamos no lado esquerdo. Ali é a mesma coisa. É a mesma coisa, exato. Exatamente a mesma coisa. Mas talvez seja melhor vermos o vídeo que nós temos. Eu pedi à realização para passar o vídeo explicativo do funcionamento destas novas rotundas e o João fará o favor de ir comentando. Pode ser? Sim, senhor. Porque assim teremos uma ideia mais precisa de como passar nestas novas rotundas que não se sabe quando começarão a surgir em Portugal, não é? Em Portugal. Portanto, a notícia diz só que estará para breve. Para breve, exatamente. Vamos ver quando. Embora exista uma já desde 2012 na cidade de Coimbra, mas não tem esta configuração, eles chamam-lhe turbo-rotunda. Vamos então ver o vídeo que nós temos sobre a passagem das turbo-rotundas. João. Reparem, nesta entrada desta rotunda temos um veículo com reboque do lado esquerdo que vai sair provavelmente na segunda ou terceira saída. Entra para dentro da rotunda e reparem, sem ele fazer nada, automaticamente está fora, na fila de trânsito da direita. Mas ignorou a saída e vai sair na terceira. Estão a ver? Portanto, ele ali deveria sair na saída que antecedeu a saída que ele quis tomar. Mas ele não fez nada para isso. A configuração da rotunda faz com que ele entre para dentro, mas automaticamente fica a transitar fora, tendo a opção de escolha de sair na segunda ou na terceira, coisa que a legislação atual não permite, certo? Depois temos aqui o caso dos pesados. Reparem, os pesados também, olhem além, um pesado e um pesado de passageiros paralelos. Quer dizer que os pesados também vão entrar para dentro da rotunda. Para já temos de ter espaço. Claro. Não é? Depois vamos ter que ter a configuração da via a permitir tais manobras. Portanto, não sei. Se me perguntarem se eu concordo com este tipo de turbo-rotundas, a minha opinião é que isto vai ser muito mau, de início. Porquê? Porque não temos infraestruturas para que isto seja viável. Eu não acredito que Portugal vá fazer obras em todas as cidades e em todas as rotundas para formar este tipo de rotundas e para elas se tornarem transitáveis. João Nuno, qual é a sua opinião?
Eu estou a olhar para ali e estou a tentar perceber ainda como é que isto irá funcionar, porque de facto torna-se bastante complicado. Eu estava por acaso ali a imaginar que eu entrava na rotunda e queria sair na saída que estava, ou seja, queria fazer apenas inversão de marcha, que usava para tal. Não dá, ainda bem. Era o que estava a ver. Não Uma dá. situação- Estas turborrotundas vão fazer com que a quarta saída, neste género de configuração com 4 saídas, não exista. Não existe inversão de sentido de marcha. E aqui vamos entrar pela legislação espanhola, que em Portugal existem muito poucas situações dessas, mas que, portanto, vamos só ver o que o João nos estava a dizer. Vamos nos colocar dentro do veículo com reboque e queremos fazer inversão de sentido de marcha. Ou seja, sair na quarta, passamos a primeira, estamos a passar a segunda, agora. Sim. Temos a possibilidade de sair na terceira e é a única possibilidade que temos, porque não podemos inverter o sentido de marcha. E aqui vamos carecer de aquelas semi-rotundas, eu não sei o termo espanhol que eles usam lá, cá em Portugal não existe, não está legislado, mas o Eduardo, que transita muito em Espanha, está habituado a ver. Nós vamos numa via e temos uma saída para a direita que depois nos permite inverter o sentido de marcha. Com duas opções. Ou entramos logo na via, ou fazemos tipo uma rotunda e fazemos a assistência de passagem a seguir e entramos. Em Portugal isso não existe porque as rotundas permitem sair na quarta saída. Portanto, a deixarem de permitir esta quarta saída, vamos ter que ter locais específicos para inverter o sentido de marcha. Senão, é sempre diferente. E é uma chatice. Bom, eu espero que este vídeo seja elucidativo para quem que está a acompanhar a nossa emissão, porque, de facto, de acordo com aquilo que o João está a dizer, vai haver muita confusão nos condutores, sobretudo nos condutores com mais idade. Sim, e isto querem eles que seja para simplificar. Exatamente. Isso não vai acontecer, pois não. Não. Tá. Enfim, e depois, repare, Eduardo, vamos ter ali um pormenor. Esta turborrotunda tinha ali pistas para ciclistas, pistas para peões. Nós, por exemplo, e vou dar o exemplo de Macedo Cavaleiros, não temos nenhuma pista para ciclistas. Não temos nenhuma pista para peões. Então eles vão precisar transitar nas rotundas. Saindo eles na terceira saída, também vão entrar para a fila de meio. Vai ser uma confusão. Em vez de haver escoamento de trânsito, vamos entupi-lo. Claro. Eu penso que isto... é provável que isto venha a dar frutos, mas a ideia em obra boa, de raiz... A ideia parece boa. Sim, mas com uma obra de raiz, com infraestruturas e largueza suficiente para o fazer, porque eu mais uma vez digo isto, eu penso que nós em Portugal, e nomeadamente aqui no interior, fazemos obras. E nós aqui em Macedo de Cavaleiros temos rotundas relativamente novas, com 5, 6, 7 anos no máximo, que se um pesado com 18,75 m a bordar a rotunda, tem que pisar os passeios. Claro. Porque não tem espaço. Não tem espaço. Nós pensamos sempre só em ligeiros. Ainda bem que vamos falar de minis. Exatamente. Que esses não têm esse problema. E já que o João Almeida abordou a questão dos minis, vamos falar de minis, pois vai ser o tema da emissão, o segundo tema da emissão de hoje, os minis. Esse fantástico carro foi criado em 1959 por Sir Alec Issigonis, que na altura, quando apresentou o seu produto ao mundo, estaria bem longe de imaginar o sucesso que iria ter. Esse carro pequenino que veio renovar mentalidades, conceitos, que mexeu com todos os setores da sociedade, desde o cidadão comum ao cineasta, ao músico, à moda, e já vamos falar disso. Fizeram-se concursos para saber quantas pessoas se conseguiam meter dentro de um Mini. Foi de facto uma febre espetacular sobre esse automóvel que se manteve ao longo dos tempos e se continua a manter hoje. Não é assim, João Nuno? O João Nuno é um apaixonado dos Minis. Sou. Nós, antes de continuarmos aqui a nossa conversa sobre os Minis, vamos passar uma pequena reportagem que fizemos precisamente na oficina do João Nuno para servir de introdução a este tema. Eu peço à realização, a favor, de passar a reportagem efetuada sobre os Minis. Quando em 1959, Sir Alec Issigonis apresentou a sua criação ao mundo, ele estava seguramente muito longe de imaginar o impacto que essa sua criação iria ter junto da população em geral, junto
da comunidade intelectual, por assim dizer, também, junto do mundo do cinema e da televisão e também da alta costura. Essa criação teve também impacto noutro setor, no setor da competitividade automóvel, porque estamos a falar de um automóvel. Não é verdade, João Nuno? Estamos a falar do Mini. Exatamente, estamos a falar do pequeno Mini. O Mini que, como eu estava a dizer, junto do setor automóvel, impressionou de uma forma incrível, porque ganhou o Rally de Monte Carlo. É verdade. Em 1966, se não estou a erro. Com o Paddy Hopkirk. E, exatamente. Conseguiu vencer aos famosos Citroën Boca de Sapo, na altura, que acabaram por conseguir a vitória na Secretaria, desclassificando os Minis por causa de um filamento nas lâmpadas de stops ou de pisca, assim qualquer coisa, que não faz sentido absolutamente nenhum. Não, sentiram-se envergonhados. Sentiram-se envergonhados. Eu lembro-me quando os carros apareceram aqui em Portugal e quando apareceu sobretudo o Cooper S, que os carros mais potentes, quando viam passar aquela coisa pequenina, que eles consideravam insignificantes e davam-lhes ratadas, era de facto um bocado chocante de ver, não é? É um carro fantástico. E por falarmos em Cooper S, até por exemplo, temos um aqui perto de nós, em fase de restauro, e podemos ver alguns pormenores e falar um bocadinho sobre isso. Exatamente. Portanto, o modelo foi lançado em outubro de 59. Exatamente. E daí para diante foi uma cavalgada de sucesso nas suas várias versões. Tínhamos o Mini normal, o Cooper e o Cooper S. Sim, em 59 saiu o primeiro modelo, que era um motor 850, para aproveitar motores que havia em stock da BMC, que já equipavam os Austin, já 40, A30, e resolveram converter o sistema de caixa de velocidades, que é um primeiro carro a sair com a caixa de velocidades debaixo do motor, ou seja, no lugar onde normalmente estaria o cárter do motor estava uma caixa de velocidades, e em posição transversal. Isto para poupar espaço na bagageira e no habitáculo, para podermos, com um carro pequeno, ter uma família inteira lá dentro. É a curiosidade de quando surge este projeto do Mini, é numa altura, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, começa a ser preparado o projeto e havia um racionamento do combustível por família em Inglaterra. Ou seja, cada família tinha direito a uma dada quantidade de combustível para gastar no seu carro. Daí que o Sr. Alec Isigonis, que é que se lembrou? Então vamos fazer um pequeno carro familiar que consuma pouco, consegue levar 4 ou 5 pessoas dentro e ainda consegue levar as malas. Como é que se fez isto? Tirou-se tudo o que era de órgãos mecânicos de dentro do habitáculo, ocupava um espaço, meteu-se tudo na frente, condensou-se uma pequena unidade e ficámos com um espaço enorme dentro do carro. Enorme, salvo seja. Isto sai em 59, para o mercado, mais ou menos em outubro. E desde cedo se começa a perceber que o carro tinha algumas performances para a competição. Através do Sr. John Cooper, que já preparava carros para a Fórmula 1000, Fórmula Júnior, começou a desenvolver algumas unidades e aperceberam-se que havia ali alguma performance, alguma possibilidade de fazer um bom carro de competição. E então, sensivelmente, em 61, 62, lançam para o mercado o primeiro Cooper. Era um Cooper 997 cilindrada. Utilizava os pequeninos pistões do Mini 850 e uma cambota de um motor 1100, uma cambota de longo curso. Por acaso, até temos um carro deste em fase de restauro, mas está em muito mau estado, não vale a pena estarmos ainda a mostrar daquele lado. Isto em 62. Depois ali, 63, 64, começam a ver que há hipóteses de melhorar aquele motor, então começam a fazer cambotas diferentes, melhoradas, com menos curso, aumentar a relação de diâmetro de pistão para o curso de cambota, e sai o Cooper S 970, o Cooper S 1071, e finalmente, que sai muito poucas unidades, cerca de 1000 unidades cada um desses carros, 1000 e poucas, e finalmente sai para o mercado o Cooper S 1275, que assim foi o icónico Cooper S, que foi o mais vendido de todos eles, e que mais sucesso teve a competição, que acabou por ganhar o Rally de Monte Carlo, foi esse modelo. As primeiras séries desse carro saem mais ou menos em 63, 64, até 65 mantém estáveis, só com um depósito de combustível, sem filtro de óleo, sem radiador de óleo. Em 65, apercebem-se que o carro em estrada tinha muito pouca autonomia, portanto era necessário melhorar a autonomia dele. Como é que se faz? Acrescenta-se um depósito e a partir daí os carros trazem 2 depósitos de combustível e tinham um problema de gripagem da cambota que ocorria devido a excesso de temperatura do motor. De temperatura do óleo do motor. Então a solução foi colocar também um radiador de óleo, que até então eram opcionais e a partir passaram a ser de série. Exatamente. Sensivelmente em 67, se não estou em erro,
há alteração, há o facelift, deixa de se ter os farolinhos pequeninos, passa a ter os farolinhos maiores, os interiores também são reformulados. Isto porquê? Porque a BMC estava a perder dinheiro com esse modelo, com o que parece. Era um modelo com muita qualidade para aquilo que eles cobravam em termos de vendas. Portanto, tiveram que fazer algumas alterações e desde aí que se começou a perceber que realmente havia ali algum problema em termos de rentabilidade da empresa, que acabou por desaparecer, extinguir. De qualquer das formas, o Mini, como o desenho como originalmente conhecemos, estendeu-se até 2001, se não me engano. Foi quando saiu de fábrica o último Mini, que já pertencia ao grupo BMW, o Rover. Exatamente. Entretanto, nasceu a série Clubman. Sim, sim. Com o 1275 que veio criar, ou melhor, veio colmatar as perdas do Cooper S. Exatamente. O 1205 lá estava, surge neste enquadramento. O Cooper S era um carro excessivamente caro de produzir e então a Mini caro em termos de seguros, caro em termos de impostos, porque era um carro bastante rápido e portanto poderiam haver muitos problemas com ele em termos de acidentes. A Mini resolveu lançar um modelo que era o GT, a frente Clubman, uma frente direita, como esta que estamos a ver aqui atrás de nós, e lança este modelo, a versão GT, exatamente com travões de disco como tinha o Cooper S, com um motor muito idêntico em termos de performance, mas já com a redução em termos de qualidade dos materiais que eram utilizados no interior. Tanto que os primeiros GTs saem ainda com extras exatamente iguais ao Cooper S, em termos de motor. Isto para reduzir os custos de produção. Agora, é uma frente diferente. Sem dúvida. E este aqui está em fase de restauro, não é? Sim, sim. Se bem que, apesar deste carro ter aqui uma grelha que diz GT, este carro não é um GT, é um Clubman, dos primeiros que sai, que é um Clubman 1100. Também é uma versão bastante rara, em termos de motor, já que existiam 850, existiam 970, existiam os 1070, existiam os 1100, existiam 998 e os 1275, ou seja, existiam mais ou menos 6 cilindradas diferentes entre dos Minis, o que já era uma complicação por si. Este modelo está aqui é um 1100. Portanto, e aqui atrás temos um Cooper S que está para restauro. Este ainda só tinha um depósito, não é verdade? Sim. Um depósito de combustível. Exato. Sim. Este carro é do meu pai, é um Cooper S 1265 de 1965. É considerado um CKD. O que é isto? É um Complete Knockdown. O que é que acontece? A BMC criou a BMC Heritage, que tem um histórico de todas as viaturas que saíram de Inglaterra. Existem carros, como é este caso, que saíram de Inglaterra em kits, não vinham montados, eram montados em Portugal ou no país que os importava. Este é um desses casos, é um carro que foi montado em Portugal. Daí que seja complicado sabermos ao detalhe como é que ele saiu de fábrica. De qualquer forma, sabemos que é um carro da primeira série, porque só ainda tinha um depósito de combustível, ainda não traz o bocal sequer do segundo depósito. O radiador de óleo ainda era um extra opcional e vinha debaixo do dínamo que carregava a bateria, daí que a grelha ainda seja normal. E é exatamente neste ano, mais ou menos em agosto, setembro de 65, que ocorre a alteração para os dois depósitos. Diga-se que seja um carro bastante raro, que marca um período de transição. O restauro deste carro vai ser complicado, sobretudo pela dificuldade em encontrar as peças de origem, não é? Sim. Isto há várias formas de fazer restauros. Há quem faça restauros com réplicas, compra peças novas, coloca e nota-se que, de facto, não são peças originais. Nós pretendemos, o que for de painéis de chapa, isso sim senhora, temos de tirar os podres, mas tudo o que se possa conservar peças originais, convém conservá-las, porque o carro ganha outro valor. Tal como estamos a ver até dentro do carro, estão as forras dos bancos que já conseguiram, já que são forras originais. De um carro usado, que as desde estavam em muito mau estado, mas já conseguimos arranjar umas forras originais. Está a evoluir lentamente, porque há dificuldade ainda em arranjar algumas. Ali atrás até temos o motor, o cárter da caixa de velocidades e mais algumas componentes de carro. Como falávamos já há pouco, o cárter da caixa de velocidades teve vindo da Nova Zelândia, que não conseguia arranjar nenhum deles, já tinha sido substituído por desgaste. A viatura possivelmente fez competição isso, terá partido alguma caixa e meteram uma caixa que já não era original. Para conseguirmos arranjá-las, tem que se andar durante muito tempo à procura na internet, eBay ou LX, tudo mais, até se conseguir reunir as peças. Depois começam-se a montar. Muito bem. João Nuno, há um bocado falávamos da competição. Sim. O João Nuno reconstruiu, ou melhor, fez do zero, ou quase do zero, um modelo para velocidade de montanha. Exatamente. Não é? Que é este brinquedo que nós temos aqui à minha direita. Sim, sim. Não é?
Portanto, isto está homologado para a competição, Certo? cumpre as normas da FIA, Exatamente. não é verdade? Que já iremos falar depois disso, e é um motor, a preparação deste motor obrigou a quê? A preparação deste motor. Primeiro obrigou à leitura dos regulamentos, para se poder cumprir as normas FIA, porque, de facto, na competição automóvel não existem regulamentos, nos clássicos. Tem que se cumprir, existem especificações que se podem, daquilo que se pode fazer e até onde se pode ir ou não. Porque não faria sentido estarmos aqui um carro que estaria a competir com um histórico de 71, ou seja, ele só poderá ter melhorias daquilo que existia até 71. Portanto, não faria sentido, por exemplo, este carro ter um sistema de injeção eletrónica. Claro. Aí deixava de ser um clássico. Claro que melhorava em termos de performance, melhorava, mas já não era um clássico. Obriga à leitura dos regulamentos, começar o carro zero como se fosse um restauro, melhorar tudo o que seja pontos onde pode partir o chassi, onde pode haver qualquer avaria, qualquer fragilidade, melhorar esses pontos, colocação do arco de segurança e depois no motor é muita paciência, analisar muito ao pormenor cada pecinha e melhorá-la, levá-la ao limite daquilo que pode dentro do regulamento. Muito bem. Pois é um brinquedo de facto impressionante. Quem gosta de velocidade e aprecia as provas de montanha fica sempre extasiado a ver estes brinquedos subirem em velocidades estonteantes. É algo que, para os amantes do desporto automóvel, cria sempre aquela erupção cutânea, os pelos ficam em pé porque de facto é apaixonante. O próprio trabalhar do motor do carro impressiona. A maneira como ataca a curva, Sim. São tudo características que outro carro dificilmente terá. Exatamente. Se bem que, e não se esqueçam, é um carro muito difícil de conduzir. Ao contrário de toda a gente pensa, porque a maior parte dos pilotos começaram com minis a fazer provas. É um carro que não perdoa erros. Quando ele começa em derrapagem, normalmente é minimizar os danos porque ele já vai bater. Exatamente. Bom, João Nuno, vamos ver o seu carro de competição um bocadinho em detalhe, ok? Pode ser? Sim, senhor. Motor, interior, essas coisas todas. Ok. Vamos lá então. Hoochie. Good. Bom, viemos desde a oficina do João até aqui ao pé do Centro Cultural com um Mini de competição, que é um Mini que tem pedigree. Podemos dizer assim, João? Sim, já tem algum histórico. Em 2011 foi o campeão nacional de montanha, de categoria 1300 clássicos e absoluto. Não só ganhou os clássicos, como ganhou os carros mais modernos na categoria 1300. Tem alguns títulos em algumas provas. Como estávamos a falar há pouco, na rampa de Bragança, foi uma rampa que marcou bastante, até porque consegui baixar 26 segundos da primeira subida até à última subida, sempre a fazer melhorias no carro. Portanto, é um troço espetacular também, Bragança. Sem dúvida. Ô João, este carro tem aqui uma coisa que eu achei interessante, que é o facto de ter esta peça. Sim, tampa das válvulas. A tampa das válvulas em ferro. Exatamente, a tampa das válvulas é em aço, porque existem umas tampas das válvulas que até saíram de alguns MG Metros que vinham com este motor de série que são em alumínio. São melhores em termos de térmicos, para refrigerar melhor o motor e tudo mais. O que é que acontece? Se uma pessoa meter aquilo que se chama um prego, ou seja, fazemos uma redução mal feita, partimos uma válvula, pode partir a tampa das válvulas por causa dos balanceiros. Quando isso acontece, como já aconteceu em algumas provas, o óleo cai para trás para o coletor de escape e incendeia o carro. Daí que prefiro utilizar a tampa das válvulas em aço, que assim mesmo que bata lá, fica amassada e dificilmente estala. Ok, João, há aqui pequenos pormenores que importa nós identificarmos para os nossos espectadores e para os nossos ouvintes também ficarem a saber. Temos aqui esta sinalética, se vamos chamar, que tem a finalidade de indicar
As fitas de reboque, isso é mau sinal quando têm que ser usadas, mas é obrigatório pelos regulamentos de segurança. Em caso de a viatura ficar imobilizada na pista, tem que estar previsto pelo menos atrás e à frente uma cinta de reboque. Depois temos aqui este interruptor. Sim, este interruptor vai acionar o corta-circuitos. O corta-circuitos serve para quê? Em caso de uma avaria, um acidente, desligamos aquilo e o carro fica sem corrente em circuito algum, ou seja, fica completamente inertizado, não pode causar um incêndio devido ao sistema elétrico. O acionamento exterior é para os comissários de pista em caso de acidente. Nós não conseguimos acionar, ficamos inconscientes ou alguma coisa, e o comissário de pista pode, pelo exterior, desligar-nos o carro. Muito bem. João, os chamados, melhor dizendo, comumente conhecidos como Santo António, Sim. Neste carro tem uma configuração diferente. Sim. Não é? Exatamente. O Santo António é o arco de segurança. Para clássicos só podem ter 6 pontos, que é o normal, que seriam aqueles 2 pontos traseiros, os 2 que estão atrás do banco e 2 dianteiros. Este carro, por acaso, tem 8 pontos, porque é autorizado nos minis, por questões de segurança, utilizar umas proteções na capa da roda. A roda está muito próxima dos pés do condutor e em caso de acidente pode facilmente partir os pés. Daí que tenha mais um reforço aqui nesta zona. Isto aqui, por acaso, se repararmos, como a maior parte dos minis é do volante à direita, é para provas na Inglaterra, a barra diagonal traseira vai proteger o lado direito, por isso é que ela está daquele lado e não neste como deveria estar. Claro. João, este carro usa pneus Jante 12, não é? 10. 10? É Jante 10. Por acaso ele agora está com uns pneus 165, 70-10, que é um pneu mais para estrada que para competição. Em competição utiliza uns pneus da Dunlop, SP Racing, que são slicks. É um pneu já bastante difícil de arranjar, porque era utilizado originalmente pelos Lolas em competição de Fórmula 1. Um carro esquisito que tinha 2 eixos dianteiros. Era um Styro. E utilizavam esse pneu. Posteriormente começou a utilizar nos minis também, mas é um pneu bastante difícil de encontrar já. E que tipo de pressão é que usam? Baixa? Muito baixa? Para provocar o aquecimento rápido? Sim, depende. Normalmente 2 bares é a pressão que utilizo. Chegou a haver provas, como falámos há pouco, em que tive que utilizar 1 bar de pressão. Assim, os pneus não eram novos, era um composto bastante duro, portanto tinha dificuldades em aquecimento. A única forma que arranjei de conseguir aquecer e segurar o carro foi baixando a pressão dos pneus, baixando bastante a pressão dos pneus para 1 bar. Com isso, acabei nessa prova por levar uma bela dose de ginásio, porque cada vez que tinha que virar o carro eram quase 70 kg em cada braço. Pois é isso que eu lhe ia perguntar. Quer dizer, são carros que não têm direção assistida, pá? Não. Portanto é tudo mecânico e imagino que a força que tenha que ser feita, mais a mais o volante é pequeno, não é? E ainda temos um autoblocante, temos um diferencial autoblocante que aumenta aí muito o esforço na direção. Muito bem. Pois nós durante a emissão vamos conversar mais sobre este carro e sobre os minis de competição e vamos ficar agora com uma melodia da British Motors Corporation que faz as delícias de quem gosta de automóveis. Foi este o pequeno trabalho que fizemos com o João sobre a história da Mini e questões mecânicas e de restauro. João Nuno, isto é aliciante, não é? É espetacular, mas há uma reclamação. Aquele som ali devia ser de uma Zundap ou não era do meu carro. Peço desculpa. Eu acho piada. O Guilherme está-se a rir. Guilherme, sei que gosta muito de mecânica. Como é que vê este mundo do automóvel e da mecânica em si? Acho engraçado como é que um bocado de ferro e sentido faz com que um carro trabalhe. E esta questão do restauro de automóveis é uma área que o apaixona ou prefere o tratamento da mecânica em si? Depende do carro que esteja a restaurar. Se for um Ferrari.
Não muito. Não. É melhor não tocar. É? É melhor nem tocar. É melhor nem tocar. É não é? na prateleira. Sim. Bem, estamos aqui a falar, passou-se agora um caso curioso em Itália, com a apresentação do novo Ferrari, o Portofino. Uma apresentação exclusiva para a imprensa, e então um dos jornalistas bateu com o carro. Tanto azar que o jornalista é português. Esse vai para restauro, não é? Está habituado a um puro sangue lusitano, não um puro sangue italiano. São coisas diferentes. São diferentes. Pois é verdade. Quando nós falamos da Mini, e que nós começamos por dizer, foi que mexeu com paixões, com sentimentos, com euforia, desde o mundo do cinema. Lembramos, por exemplo, que o Mr. Bean aparecia com Mini em muitos dos seus filmes. Esse grande baterista Ringo Starr dos Beatles também tinha... Aliás, foi feito de propósito para ele, com uma condição. A sua bateria tinha que caber dentro do carro. Nós estamos a ver algumas fotografias, até as cores foram escolhidas por ele. Tudo obedeceu aos seus desejos para ter este ícone da altura. Mas a verdade é que a bateria cabia dentro do carro e fechava, criaram ali um sistema espetacular. E pronto, foi também, é um exemplo de um artista da música que se apaixonou por este carro. E de facto o interior do carro está espetacular. Pá. Acho imensa graça aquele volante. Pá. João Nuno, o que é que acha? Nem por isso. Um bocadinho diferente do Mini original, mas... Sim, feito por encomenda, não é? Certo, também é engraçado. Depois houve uma senhora que pegou no Mini e fez uma revolução. Como o Mini tinha feito, encarnado a segunda revolução do automóvel, porque a primeira foi com o Ford Model T do Sr. Henry Ford e a sua linha de montagem, houve uma senhora que criou uma revolução na moda. Essa senhora dá pelo nome de Mary Quant. E então a senhora Mary Quant, que nós estamos a ver na imagem, com o seu Mini, lançou para o mercado uma tirazinha de pano a que deu o nome de Mini Saia. E de facto foi um sucesso. A Mary Quant, inclusivamente, teve direito a uma edição limitada da Mini, Mary Quant Limited Edition. Portanto, é um carro que, se alguém tiver, tem muito dinheiro, porque é uma edição limitada, não é? Com padrões interiores também feitos de propósito para esta edição especial da Mini, com a Mary Quant. E portanto, é sempre interessante ver estas coisas, não é, João? Não? É sim, senhor. Eu estava a reparar naquele carro, por acaso estava muito engraçado. Estava diferente daquilo que estamos habituados a ver no emblema na frente do capô do Mini. Vamos já falar há pouco, porque em caso para falar do cinema, sim. O filme Italian Job original. Exatamente. Não este Italian Job que conhecemos com os Mini BMW, sim. Mas o primeiro Italian Job é de facto com os Minis exportados, porque o Mini não era apenas feito em Inglaterra. Havia o Mini, são chamados Export, que no caso da Itália tinham o nome de Innocenti, que são os que utilizam nesse filme. Tem algumas diferenças em relação ao Mini normal, pequenas pormenores em termos estéticos, e que foram utilizados também nesse filme, e como nesse em muitos outros. No Italian Job, esta versão mais atual, sim. Com os Minis BM, os Minis têm uma particularidade, são elétricos, porque não era permitida a circulação no centro de Los Angeles dos carros, tal e qual como andam na circulação diária. Mas, de qualquer maneira, é interessante ver a maneira como o carro se comporta naquelas coisas. Já não eram Minis. Já não são Minis, de facto. Esses já tinham problemas na turborotunda. Esses nem aquele escape tinham. Nem os escape zundado. Exatamente. Mas, de facto, quer dizer, o Mini foi um carro que mexeu com as mentalidades. Quem é que não gostava, na altura, sobretudo quando eu era jovem, não ter um Mini ou conduzir um Mini? Porque dava imenso gozo. Era um carrinho pequenino, passava por carros muito potentes e dizia-lhes adeus, não é? Era uma vergonha para esses carros da altura. E ainda hoje. A Mini, que era para a Baviera, não é? Hoje destroça corações. Tem piada, eu não vou muito à bola com o carro. Eu também não. Não. Mesmo o Countryman, aquele que é maior, que tem 5 lugares, mas há muita gente que adora aquele carro.
E depois temos muita gente do género feminino que então, meu Deus. Mas pronto, são gostos, Exatamente, é um carro feminino. O Mini atual é um carro feminino. É um carro feminino. penso, sim. Não, de facto, já aqui falámos disso uma vez, salvo erro aqui no programa, que hoje em dia as marcas ouvem, de facto, a sociedade feminina para a criação dos seus modelos. O caso mais flagrante é o Nissan Qashqai. E havia o caso do Lancia Y com a Lancia, não é? Que era um carro... E a Audi, o Audi A1. O A1. O Fiat 500. Até o macaco era elétrico, ligava ao isqueiro, para que as senhoras não tivessem que dar na manivela. Mas, João, hoje não é preciso, a gente pega no telelé para chamar Mas isso é hoje, na altura não. Na altura foi uma revolução. Uma revolução, exato. Mas eu não acho piada nenhuma a esses carros. Atenção, que há pessoas do género feminino que adoram carros grandes. Estamos a falar numa tendência apenas. Claro. Sim, a tendência hoje nós vemos são carros, de facto, encorpados. Sim. Sim. Sim, porque quando estamos a falar, por exemplo, do Mini, estamos um carro pequeno de altura, um carro que tinha um peso de 650, 730 kg, dependia do modelo. Hoje qualquer carro pequeno ultrapassa os 1.200 kg, portanto estamos a falar do dobro. E depois é curioso vermos as pessoas dizer não, os carros antigos é que são bons por causa da chave, aquilo é chave de resistência, ou era um acidente, mas afinal um carro atual pesa mais. Porquê? São apenas os extras que têm em termos de conforto, se calhar não, também as estruturas de segurança são completamente diferentes. Daí que não podemos comparar a performance de um carro pequeno antigo com a performance de um carro atual. Por isso é que vemos aquilo que dizia há pouco o João, ainda hoje vemos os Minis passar por muitos carros modernos. Porque de facto as relações peso-potência estão muito elevadas em relação a um carro atual. Eram carros despidos de conforto, mas que tinham uma coisa, que era o prazer da condução. Tinham um coração, não é? Eu sempre adorei andar dos Minis. Eu lembro que nós tínhamos um amigo de cá que tinha um Cooper S, que aquilo era uma loucura, pronto. Havia sempre lugar para mais um. Exatamente. Nunca fizemos aqueles concursos que havia na televisão e no cinema, mete 20, mete 21 ou 22 dentro do carro, mas de facto queriam mostrar com aquilo a dinâmica que o carro poderia ter, não é? E a paixão que criava dentro nas pessoas. Era por isso que só pesava 600 kg, a contar com as 21 pessoas. Exatamente, depois já aumentava o peso. Sim, porque como estávamos a falar há pouco no vídeo, é um carro que surge numa época marcada, como falámos, pela racionalização exatamente do combustível que se poderia gastar, ou seja, o que acontece é que o Mini pega-se um conceito que existia de automóvel e tem que se transformar esse conceito num carro que consumisse bastante pouco. Portanto, como é que fazemos consumir pouco? Retiramos peso e diminuímos o tamanho dele. Mas mesmo assim tinha que levar uma família, pelo menos 4, 5 pessoas e todas as bagagens dessas pessoas, não é? da família. E isso, com os conceitos de construção que existem na altura, era bastante complicado, porque tínhamos uma caixa de velocidades que ocupava grande parte do habitáculo, tínhamos um diferencial traseiro, um eixo traseiro, uma ponte rígida, que ocupava parte da bagageira, tínhamos ainda um depósito de combustível normalmente colocado dentro da bagageira ou atrás dos bancos traseiros, que mais uma vez ia retirar bastante espaço. Daí que seja bastante engenhosa a solução criada para o Mini. Pegou-se num motor que existia na Leyland, na prateleira, que era um motor utilizado no Justin A40, A30, por aí fora, Morris Minor, era um motor bastante comum, que era um motor série A, é assim que é conhecido. Pegou-se nesse motor, retirou-se da caixa de velocidades e pegou-se na caixa de velocidades e meteu-se baixo dentro do cárter. É uma solução, de facto, bastante engenhosa. Como se isso não bastasse, então colocamos o motor na transversal, o carro fica com tração dianteira e a caixa de velocidades debaixo do bloco. Ou seja, deixamos ter o espaço que ocupava a caixa de velocidades dentro do, exatamente, no central, dentro do habitáculo, e na traseira deixamos de ter o problema da ponte, do eixo. De seguida, o depósito pega-se nele, encarta-se todo no lado, porque o carro vai gastar pouco, utilizamos um pequeno motor com 850 cm cúbicos de cilindrada, mas que desenvolvia 33 ou 37 cavalos, o que fosse, que chegava para arrastar aquelas pessoas com uma relação final bastante curta. Depois, em termos de suspensão, não temos espaço para estar aqui a meter suspensões durante o curso, com molas, isso tudo. Utiliza o sistema Molten Rubber, que em vez de utilizar molas de suspensão como elemento elástico, utilizam uns cepos de borracha, que era a Dunlop que fabricava aquilo. Daí que o carro tinha uma performance espetacular a curvar, porque tinha muito pouco curso de suspensão, uma suspensão bastante rígida e um centro de massa muito baixo.
Pois, porque a altura dele ao sol é muito Era muito mais baixo, muito pequena, dava a muito sensação pequena. que estávamos As praticamente pessoas dizem no que chão, estamos não é? sentados no chão, não é? É. Por isso é que ele curvava. Fantasticamente bem. Só que depois surge um problema, que é o conforto. O carro tornava-se desconfortável. E então surge mais uma solução bastante engraçada, que foi a suspensão hidroelástica. O que é que fazíamos? Cada elemento de suspensão tinha um fluido dentro, um fluido específico, que ia passando de uma roda para a outra, mantendo um equilíbrio em termos da suspensão, não é? O carro mantinha-se mais ou menos plano e isso ia absorvendo as vibrações do solo e tudo mais, de forma a melhorar o conforto dele. De resto, era um carro que dependendo para onde ia ser vendido, podia ter ou não sofagem. Não valia a pena pôr sofagem se fosse para um país quente. Exatamente. Claro. Era um extra, pagava-se, era caro. Depois, por exemplo, nos primeiros, todos hoje conhecemos o botãozinho, carregávamos o vidro abre ou o vidro Eram fecha. vidros de correr. Aquilo eram vidros de correr. Os primeiros carros, aquilo tinha uma calhazinha e tem o botão, para nós abrirmos o vidro, e o primeiro calho, os primeiros tinham 11 furos. Ou seja, nós tínhamos 11 posições onde podíamos fixar o vidro aberto. Epá, a BMC chegou a 63, não, isto é caríssimo, esqueça. Então em 1963 eliminou aquilo e os carros passaram a vir apenas com duas, duas posições para fixar. Ou abres aqui ou abres aqui, senão o vidro não vai trancado, ou posso abrir e fechar sozinho. Exatamente. Outra solução engraçada, o carro quando surge até 64 mais ou menos, o avental dianteiro do carro é todo ele fechado. Travões a tambor, travões de cinta, e aquilo para travar via-se mal. Apesar de ser um carro leve, epá, não era muito fácil travá-lo. Então a solução foi colocar os travões de disco quando surgiram os modelos Cooper e Cooper S, melhorar isso. O que é que acontece? Os travões sobreaqueciam. Exatamente. Não há problema nenhum. O avental faz uns cortes nas pontas. Se esperarem a partir de 64, os aventais dianteiros passam a ter uns cortes de cada lado para ventilar os discos de travão. Essa é uma solução idêntica que falámos ali no vídeo, que aconteceu para o Cooper S, em que eles vinham com um depósitozinho de 25 litros. O Cooper S vinha com 2 carburadores. Aquilo para alimentar os 75 cavalinhos tinha que consumir gasolina, porque apesar de tudo era um motor relativamente mal desenhado. A solução é simples, pegamos um depósito de 25 litros e colocamos do lado direito. O carro já tem 50 litros, está resolvido o problema de... E peso equilibrado. Exatamente. Exatamente. Eles estavam unidos. Sim, estavam unidos por um tubo. E depois uma bomba de gasolina que levava o... Só se alimentava de um lado. Não, tinha que alimentar os dois lados. Dos dois. Sim. Tinha que abastecer Depois os o dois lados. consumo é que... Exatamente. O consumo é que era feito dos dois em simultâneo. Soluções como essa foi a do radiador de óleo, dos modelos que aparecem, também não traziam radiador de óleo de série. Era facultativo, pagava-se, quem dissesse. Chegaram a 65 e perceberam que tinham que o pôr porque eles gripavam as cambotas devido ao excesso de temperatura do óleo. Tinham que melhorar a qualidade de lubrificação. Depois houve por aí uma série de coisas que ainda hoje se vê de que seja um carro icónico. Porque, por exemplo, em termos de cabeça de motor. Cabeça de motor, o normal é termos uma conduta de admissão para cada cilindro. Nos Minis tínhamos aquilo que chamavam janelas siamesas. O que é que acontecia? Nós tínhamos 2 condutas de admissão para alimentar 4 cilindros, ou seja, cada uma delas fazia 2 cilindros. E neste escape, por sua vez, tínhamos 3. Então, mas o carro tem 4 cilindros, para que é que tem 3 de escape? O primeiro e o quarto cilindro tinham uma conduta de escape só para eles, mas os 2 coitadinhos do meio, os 2 desgraçados, tinham que partilhar uma pelos 2. Daí que mesmo para melhorar a performance desse motor, desenvolveram-se várias empresas, a Downtown, a Speedwell, muitas empresas que ainda hoje não têm algumas, como é o caso da Kent, Kent, sim senhor, mantém-se ainda hoje, que foram desenvolvendo cabeças de motor para melhorar a sua performance. Por isso hoje podemos ver motores mini atmosféricos com 150 e 160 cavalos, motores turbo ultrapassaram a casa dos 200 cavalos, em que utilizam apenas a fundição do bloco, porque tudo o resto tem que ser diferente. Mas daí vê-se um bocadinho o que este carro marcou, que era a história da competição, da moda, todas as tendências cinematográficas e tudo mais, porque ainda hoje, passados tantos anos, se mantêm empresas a fabricar peças para o Mini. Por exemplo, no caso dos restauros, como falámos, tentamos manter sempre o máximo de peças originais. Mas se tivermos um restaurante Mini que pretendermos utilizar uma carroceria nova, é possível. Se pretendemos uma carroceria de 1959 já não é tão fácil, mas a partir de 66, por exemplo, uma carroceria de 1966, é possível ter uma carroceria nova. Nova. Portanto, todas as fábricas que existiam a fabricar painéis foram compradas, salvo seja, pela BMC Heritage, que ainda hoje tem o histórico de todas as viaturas que saíram de lá. Nós, quando estamos a mostrar um carro, conseguimos saber aquele carro, que cor tinha quando saiu da fábrica, quais eram os registros que ele tinha, todas do carro, todas as especificações do carro quando saiu da fábrica.
caso o carro tenha sido montado de Inglaterra. Porque também acontecia os carros irem em pacotes desmontados. Em kit. Em Portugal eram montados os carros. Sim. Havia minis montados. Aquilo que vimos no vídeo, aquilo que parece, foi um modelo montado em Portugal, que são pela BMC conhecidos como os CKD. Eles não têm informação desses carros, quais eram os jeitos que tinham, quais não eram. Acontece muitas vezes nem as cores corresponderem às cores originais. Em termos de acabamento, em termos de materiais, supostamente traria uma coisa, mas pode trazer outra completamente diferente. Eu estava mais na prateleira. Mais à mão. Daí que, pronto, a BMC faliu, não é? Desapareceu do mercado. Depois lançaram pequenas variantes, como é o caso do Minimoke. Exato. Foi um carro... De praia. Ele originalmente não é desenvolvido para a praia, ele é desenvolvido para as Forças Armadas, o que é uma coisa estranha. Um carro para as Forças Armadas, então nem sequer tem tração às 4. Não precisava, ele era tão leve que 4 militares levavam-no ao colo quando ele ficava atascado. Portanto, não havia problema. Podiam era ser cuspidos para fora do carro em andamento, que era o que acontecia com os primeiros. Depois é que se aperceberam que aquilo realmente era bom para a praia. Daí que existe atualmente o Minimoke, que é mais conhecido como o californiano, versões especificamente californianas, que eram utilizadas para andar nas praias. Existem as carrinhas também, existem as pick-ups, as carrinhas familiares, as Traveller, a Countryman. A Countryman hoje em dia é um mini de 4 lugares, na altura era uma carrinha mini em que a caixilharia exterior era feita em madeira. O Countryman é de 5, exatamente, peço desculpa. 4 são os outros. Na altura era uma carrinha em que trazia, o D, o One, em que trazia todas as caixilharias exteriores em madeira, e que se fosse a Countryman. Depois muitas dessas carrinhas também eram montadas em Portugal, vinham em painéis e eram cá montadas, outras abriam janelas atrás para transformá-las em 5 lugares. Estamos nós com os 4. Quando de facto elas eram apenas 2. Isso acontece, por exemplo, tenham lá uma carrinha para restauro em que a carrinha tem 5 lugares. Mas o librete dela só está a 2. No IMTT a carrinha só tem 2 lugares. E de facto, quando vamos ver os painéis dela, notamos que aquilo foi aberto de uma forma um bocado artesanal. E as janelas, apesar de terem elevadores e tudo, aquilo foi tudo montado em alguma oficina para ela poder circular com 5 lugares. É uma coisa curiosa que acontece muito, é ver-se essas alterações que ocorreram ao longo dos tempos. Por isso é que encontrar um carro que seja 100% original é quase impossível. Quase mesmo. Imagino que sim, imagino. Mas de facto o Mini foi um carro que marcou uma geração e continua a marcar a atual geração, porque ninguém fica indiferente à passagem do Mini. Daí lá para onde deles. Sobretudo quando nós vemos os Minis a competir, é de facto é uma delícia, é um regalo para os olhos e para os sentidos. É. Não é, João? Eu, por acaso, quando fiz competição em 2011, em algumas das provas, na maior parte delas, o carro que arrancava na minha frente, estava a competir contra mim, diretamente em clássicos, era um Lola T70. Mas quando chegávamos ao final, eram mais as pessoas que vinham ver o Mini do que iam ver um Lola. Claro. Apesar do Lola ser um carro mais carismático, não é? Um carro que foi feito especificamente para correr em Le Mans. Mas e ali um pequeno Mini atrás dele, a tentar mordê-lo. As pessoas, o que é que se passa aqui? Não, mas é verdade, é verdade. E nós vemos muitas imagens, por exemplo, no YouTube de competições em Goodwood. Há um que é espetacular, é um Mini a competir conforme o Mustang. Pai, aquilo é... Histórico GT 65. Espetacular. Possivelmente, lá estava mais uma das casas que trabalha especificamente para Minis, que é a Swiftune. Esse Mini possivelmente é da X-Swift, dos melhores carros a correr em clássicos, porque é um carro com um histórico de 65, ou seja, só tem melhorias até ao ano de 65, consegue produzir cerca de 125, 130 cavalos, mas de facto em pista é assombroso e ela competiu contra um Mustang V8. Exatamente, contra um Mustang V8. Contra os Cortina Lotus. Exato. E consegue batê-los, de facto. Exatamente. Pois é, meus amigos, nós podíamos estar aqui até amanhã de manhã a falar dos Minis e teríamos que adiar para outro dia, porque há tanta coisa para dizer, mas infelizmente não podemos continuar, até porque o João Nuno tem compromissos daqui a pouco. E por isso hoje vamos ficar por aqui com a história do Mini, mas não quer dizer que não voltemos novamente a este assunto, porque há tantas histórias, há tanto para saber sobre o Mini, que seguramente teríamos aqui matéria para mais 2 ou 3 emissões, não é, João? Sim. É melhor mandarem-me calar, porque senão é verdade. Começamos aqui a falar de Minis e isto não para. Exatamente. Não é isso que eu estou a fazer. A próxima emissão deste programa, Motores da Nossa Paixão, vai ser no próximo dia 1 de março. E temos 2 temas para falar convosco. Um é sobre a questão de existência ou não existência de pneu suplente no seu carro. Não é verdade, João? Sim. Há aí matéria legal para abordar. Muita. O segundo tema vai ser o perfil do condutor português.
vamos nos basear num estudo feito pelo Automóvel Clube de Portugal, uma amostra muito significativa de condutores portugueses de todo o país que foram alvo do inquérito, e nós vamos falar dos resultados desse inquérito que definem o perfil do condutor português. Na próxima semana vamos ter 2 emissões do programa Ao Sabor do Vento. A primeira, na quarta-feira, vamos falar de uma doença terrível que é a lúpus, e vamos ter em estúdio uma pneumologista, uma imunologista e uma paciente de lúpus. Não percam essa emissão na quarta-feira às 21 horas aqui na vossa rádio Onda Livre e na Onda Livre TV. Até lá, desejo-vos continuação de uma boa semana, tenham um bom fim de semana e marcamos encontro para quarta-feira próxima às 21 horas aqui na sua rádio. Muito obrigado por estarem connosco aí desse lado. Continuação de uma muito boa noite. Boa noite, João Nuno, João Almeida, Guilherme. Boa noite, Veja lá se arranja disponibilidade para vir aqui mais umas vezes, já menos tenso. E porque falar de motores é sempre uma coisa muito agradável. Meus amigos, continuação de uma muito boa noite. Muito obrigado por terem estado connosco. Até lá, fiquem bem e sejam felizes. Este programa teve o apoio de Autoteste. Comércio de peças e reparações automóveis desde 1993 em Macedo Cavaleiros, na rua Beato Bento de Castro. Telefone 278 422 780. Descubra os sabores e as cores de uma autêntica tradição. Pastelaria Sol Doce. Todo o tipo de pastelaria para as mais diversas ocasiões e festas. Fabrico próprio. A nossa qualidade faz das nossas casas uma referência no Nordeste transmontano. Além da pastelaria, temos uma loja com produtos regionais ao seu dispor. Visite-nos, Rua Abade Bassal, em Macedo Cavaleiros. Pastelaria Sol Doce, para gente de bom gosto.